Nesse vídeo de hoje você vai conhecer o notebook Vaio 15FE, uma opção bastante interessante para você que busca um notebook para ter uma ferramenta para o seu dia a dia. Vamos fazer o seguinte, assista a vinheta que já já a gente volta com essa análise completa que tem o intuito de tirar todas as suas dúvidas para você que quer comprar esse carinha. Salve, salve galera, você está no canal Tech Lab, seja você bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Nicolas Santos e no vídeo de hoje você vai conferir a análise completa do notebook Vaio 15FE, uma linha de notebook bastante interessante da Vaio. A Vaio é uma marca muito conhecida aqui no Brasil, pois como todo mundo já sabe, a Vaio era um modelo, uma linha produzida pela Sony, mas a Sony saiu do Brasil nos últimos anos e por isso foi vendida os direitos de utilizar essa linha Vaio para a Positivo. Então a Positivo hoje em dia controla basicamente a marca Vaio aqui no Brasil. Mas eu tenho que dizer para você que depois de analisar esse notebook, eu tenho que dizer para você que tem uma qualidade bastante interessante se a gente for analisar em relação ao custo-benefício. Bom, sem perder tempo, eu já peço que você te inscreva no canal, deixe o seu joinha e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E outra coisa também, caso você tenha interesse em comprar esse notebook, tem links aqui na descrição. São sempre lojas confiáveis e se tiver cupom de desconto a gente também vai deixar aí na descrição para você. Bom, chega de papo, bora para o que interessa. Primeira coisa eu quero falar para você da construção desse notebook. Estamos falando de um notebook que ele tem a sua carenagem basicamente toda feita de plástico. Não é um plástico dos melhores, mas é um plástico bem ok se a gente for analisar a questão de preço. Esse notebook hoje em dia está custando em torno de R$2.300, R$2.700 ou até mesmo R$3.000 na versão mais high-end dele. Você encontra algumas opções nessa linha 15FE, sendo elas um Core 3, sendo ela também o Core 5, que é o que a gente está analisando aqui hoje, e também nós temos a versão Core 7. Então nós temos três versões aí deste mesmo modelo, com configurações diferentes, mas especificamente vamos falar da versão Core 5, que na minha opinião custando em torno de R$2.700, traz o melhor custo-benefício. Falando agora em relação ao display desse notebook, nós temos uma tela Full HD de 15 polegadas e meia. O Full HD hoje em dia é o mínimo recomendado para você ter qualidade de display. E aqui nesse notebook você vai encontrar um display bastante interessante, cores vivas, bem definida, ou seja, é uma qualidade bem ok se a gente relacionar o preço que ele custa. Outro ponto que eu gostaria de falar é em relação à configuração desse notebook. Aqui você vai encontrar um Core 5 de 11ª geração. Nós estamos falando aqui do processador Intel Core 5 1135G7. Ele tem um range de frequência bastante interessante, que vai de 2.4 GHz até 4.2 GHz. Isso é uma coisa bastante interessante que a gente encontra nos processadores da Intel hoje em dia. Você tendo esse range de frequência, você consegue ter um notebook mais econômico em relação à bateria. Então, se você liga esse seu notebook e não está utilizando ele por muitas coisas, somente coisas simples, mais básicas, ele vai começar com uma frequência mais baixa e com isso o processador vai trabalhar de uma forma mais econômica. Isso faz com que o seu processador esquente menos e também gaste menos bateria. Isso é bastante interessante, então você tem esse range de frequência muito bacana. Se você for utilizar coisas básicas, começa ali com 2.4 e se for utilizar coisas mais pesadas, aí ele começa a dar o boost até 4.2 GHz. Outro ponto que eu gostaria de falar desse processador em relação aos núcleos, conta com 4 núcleos físicos, ou seja, é um quad-core com 8 threads. O threads é basicamente uma tecnologia onde a Intel consegue fazer com que os núcleos do processador dela simula outros núcleos lógicos, fazendo com que o processador fique mais robusto, ou seja, consiga ter mais capacidade de processamento. Outro ponto que eu gostaria de falar em relação à memória RAM. Aqui você vai encontrar 8 GB de memória RAM em DDR4 em 3.200 MHz. Isso aqui é bastante interessante. Hoje em dia eu indico para você que vai comprar um notebook, pense pelo menos ter no mínimo 8 GB de memória RAM, pois os sistemas operacionais mais atuais, principalmente o Windows 10 e o Windows 11, ele tem essa aptidão para pedir mais memória RAM. Então você tendo 8 GB de memória RAM hoje
você consegue ali ter uma qualidade mínima recomendada. Isso é muito importante que você leve em consideração. Outro ponto bastante interessante em relação à memória RAM, você consegue estar expandindo até 64 GB de memória RAM. Então você tem 8 já presente, aí você soma o restante, né, até chegar em 64. Então você tem aí algo em torno de 56 GB a mais que você pode estar colocando nesse notebook. Eu indico para você colocar somente mais 8 GB de memória RAM, totalizando 16, e aí você vai ter uma configuração muito legal. Mas fique tranquilo que com esses 8 GB de memória RAM já está bem tranquilinho para você no momento. Em relação ao armazenamento, você vai encontrar aqui 512 GB de memória em SSD M2. O M2 hoje é a tecnologia mais rápida em relação a armazenamento. Antigamente a gente tinha os HDs, ele tinha ali uma velocidade que era limitada, e hoje você tem um SSD, que é basicamente circuito integrado, que consegue entregar muito mais velocidade em trocas de armazenamento. Então a consequência disso é você ter um notebook extremamente rápido. Ele consegue iniciar ali o sistema operacional entre 5 e 10 segundos. Então você tem ali basicamente um notebook muito rápido e muito eficiente. Isso vai ajudar muito no seu dia a dia, você vai conseguir aí ter bastante velocidade e praticidade, o que é muito importante. Você também consegue estar ampliando. Futuramente você pode também estar fazendo um upgrade nesse SSD. Você pode trocar esses 512 para 1 TB, por exemplo, e aí você consegue ter mais capacidade de armazenamento. Tudo vai depender do seu uso e aí conforme a sua necessidade. Mas fique tranquilo que a princípio essa configuração te atende bem, desde que você não vai utilizar muita memória. Então vai depender muito do seu uso. Outro ponto que eu gostaria de falar para vocês é em relação à conectividade desse notebook. Você encontra aqui Bluetooth 5.1, Wi-Fi, conexão RJ45, que é aqueles cabinhos de internet que todo mundo já conhece. Você vai encontrar também uma conexão USB do tipo C, duas conexões USB do tipo 3.2 e também uma conexão USB do tipo 2.0. Então nesse notebook você está bastante servido de conexões, tendo ali a adição da conexão USB tipo C, que é a conexão mais atual. Você também vai encontrar ali uma saída HDMI, também a conexão de SD, para você estar colocando aqueles cartõezinhos de memória, seja de câmera ou até mesmo de celular. Isso é muito bacana, facilita aí e amplia as suas conexões. Outro ponto que eu gostaria de falar muito importante é em relação à bateria. Você tem uma bateria aqui de 3 células, essa bateria te garante uma autonomia algo em torno de 10 horas, mas isso vai depender muito do seu uso. Se você for utilizar ele em uso intenso, obviamente que essa autonomia vai cair. Tudo isso vai depender de você, então é muito importante você analisar isso, mas na média geral até 10 horas de eficiência você tem. Isso é muito interessante. Bom, galera, esse notebook, apesar do preço dele ser um preço bem competitivo, ele traz coisas muito legais. Nós temos aqui uma reprodução de som muito bacana. Pensando aí nos seus estudos, nas suas anotações, no seu dia a dia, vou trazer aqui para vocês uma opção bastante interessante da Lenovo, que vem aí para ser o notebook que é uma das melhores opções custo-benefício da atualidade, pois ele traz uma configuração. Eu gostei bastante, né, da qualidade desse som. É uma qualidade muito definida, você consegue ouvir tudo de uma forma muito clara. Então eu gostei bastante em relação também ao volume, mas nada muito exorbitante, mas você consegue estar ouvindo ele de forma muito precisa. Então eu gostei muito. Outro ponto que eu gostaria de falar é em relação ao teclado. A Vaio promete que esse notebook ele tem um teclado que é resistente a respingos de água. Então se de repente aconteceu um acidente, respingou alguma água ali, ele vai conseguir proteger. Obviamente que isso não quer dizer que você pode despejar um copo d'água em cima do seu notebook, mas um respingo de água ele consegue estar aguentando. Outro ponto que eu gostaria de falar também é em relação ao webcam. Você encontra uma webcam bem padrãozinha, com uma resolução somente HD, para você estar utilizando ali para conferências, né, uma reuniãozinha no Teams ou algo do tipo. Outro ponto que eu gostaria de falar também é que essa câmera ela conta já com aquela famosinha portinha para você estar protegendo, né? Você de repente se sente incomodado, tem uma câmera apontada para você, basta você fechar a portinha e você consegue ter aí uma proteção a mais para você. Outra coisa que eu gostaria de falar em relação a microfone. Do lado da câmera você encontra ali duas captações de microfone, ou seja, você tem uma captação
estéreo de microfone. Isso é muito bacana, pois você consegue ter uma qualidade melhor. Então assim, galera, um notebook hoje custando menos de R$ 3.000, uma configuração muito bacana, ele consegue entregar muitos benefícios muito interessantes. Então é bastante legal que você consegue estar encontrando aqui. Já vem também nessa configuração o mínimo recomendado para você ter uma boa qualidade. Então é um notebook que vai servir muito para você que quer estudar, para você que quer trabalhar. Você consegue estar editando um vídeo com esse notebook, consegue estar fazendo edições de foto, ou seja, ele vai ser um carinha muito bacana para você estar trabalhando. Um ponto que eu gostaria de falar em relação a jogos: esse notebook não vai permitir que você rode jogos pesados, pois ele não vem com uma placa de vídeo dedicada. Nós só temos aqui uma placa de vídeo integrada, que é um chipzinho ali que vem junto com o processador, somente para fazer uma aceleração gráfica melhorada. Isso não quer dizer que é uma placa de vídeo boa, você consegue estar rodando jogos básicos. Esse notebook a gente testou inclusive num jogo muito conhecido que é o Crash, mas o Crash é um jogo bastante leve, então ele vai rodar coisas nesse sentido. Até um LOLzinho você consegue estar rodando, então nada muito fora disso. No mais, galera, é uma ferramenta, é um notebook muito bacana para você que quer utilizar para trabalhar, e obviamente você consegue estar se divertindo com alguns joguinhos mais leves. Mais uma vez, lembrando, se você tiver interesse em comprar esse notebook, os links todos estão aqui na descrição. E se você tiver gostado desse vídeo, mais uma vez te inscreva aqui no canal. Então é isso, galera, espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo e fui!